Não, a pergunta é se o que individualiza a alma. A resposta mais certa é eu não sei. Não é isso? Então, eu sei que eu reconheço o universo de experiências como meu. Não é isso? Quer dizer, eu sou um sujeito agente. Eu sei que eu não sou apenas um registro passivo de coisas que acontecem. Então, eu me aproprio de certos conhecimentos e os considero meus. É isso que me permite dizer que eu tenho uma individualidade. Não é isso? Então, onde está exatamente o centro e o elemento unificante disso? É o que nós chamamos de eu profundo. Nós não teríamos eu nenhum se não tivéssemos um eu profundo e imortal. Porque tudo o que eu tomo conhecimento, seja no mundo externo, seja em mim, é fragmento. E se tudo é fragmento, como é que um fragmento pode unificar outros fragmentos? Entendeu? Mesmo os elementos mais duráveis da minha experiência psíquica, eles também são fragmentários. Então, é aí que eu pergunto, como é que de tudo isso que chegou ao meu conhecimento, isso que eu experimentei, senti, pensei, recordei, desejei, etc, 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 aonde está esse meu centro, onde eu digo que isto é eu? Isto não pode estar dado no próprio plano da experiência psíquica, no próprio nível da experiência psíquica, porque ela é toda fragmentária. Mas, e se ela é toda fragmentária, então como se explicaria o simples fenômeno da memória? Né? Como é que eu posso recordar duas coisas que aconteceram para mim em épocas diferentes, se entre elas não há conexão? E se cada uma dessas experiências em si foi fragmentária, e se a própria recordação que eu estou tendo delas agora também é fragmentária? Né? Então, nada em mim permite me identificar a mim próprio como uma substância existente, a não ser que essa substância realmente exista, né, num plano que não é normalmente acessível à experiência, mas que está presente em toda a experiência. Kant diria um transcendental, tá certo? Quer dizer, ele define como transcendental aquilo que está antes da experiência, aquilo que possibilita a experiência, e que só se revela no curso da experiência, mas que não depende dela. Só que eu digo, esse transcendental não é tão transcendental assim, porque em certos momentos eu posso ter a vivência disso. Essa vivência não é expressável em palavras, eu não posso transformar num conteúdo, e não posso transformar nem num conteúdo de memória. Quer dizer, a minha experiência do meu eu profundo não pode ser recordada, entre aspas, porque só é recordado aquilo que se torna objeto de memória. Portanto, quer dizer, aquilo que é abrangido pela memória, aquilo que é menor do que a memória está, por assim dizer, dentro dela. Quando o eu profundo, a memória inteira está dentro dele. Então, a experiência do eu profundo não pode ser recordada, só pode ser repetida. Está entendendo? Então, uma vez que você tem essa experiência, você não vai se recordar dos conteúdos dela, você vai repetir a mesma experiência. Né? E ela será sempre a mesma. Porque ela é como, vamos dizer, eu só encontro uma imagem para designar. Ela é como se fosse uma melodia eterna que está tocando dentro de você. É uma espécie de uma massa de sentimentos que prossegue inabalavelmente o mesmo. E essa massa de sentimentos toma sempre a figura, vamos dizer, de júbilo e de poder, onde você percebe que você tem um poder sobre todos os conteúdos da sua consciência e um poder que se estende ao próprio mundo exterior. Você tem o poder de fazer acontecer coisas. Eu digo, esta é verdadeira. Bom, essa experiência ela é tão fundamental e tão impactante que você pode chegar a uma conclusão tipo nova era. Quer dizer, eu sou a única realidade, o meu eu pensante é o centro de tudo, mas em seguida você percebe que este eu profundo, que é o que unifica tudo e que existe, por assim dizer, acima do tempo, ele também não tem em si o fundamento da sua própria existência, porque ele pode perguntar de onde eu surgi, o que me sustenta na existência. Deve haver ainda algo mais profundo do que eu mesmo. Este algo mais profundo, a única relação possível que se pode estabelecer com ele, tá certo? É a relação de amor e gratidão sem fim. É a única que existe. Então é por isso que Paulo Claudel dizia que Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Este é o centro unificante. Quer dizer, Deus criou o universo como uma constelação de poderes anímicos. Cada um deles praticamente ilimitado, mas eles se limitam uns aos outros. E também não, vamos dizer, não se constituem a si mesmo. Hoje eu entendo que esta é a verdadeira estrutura do mundo. Quer dizer, não é que existe um mundo físico, externo, bonitinho, funcionando por suas próprias leis, e dentro dele existem almas. Não, é o contrário. Existe o universo das almas, e dentro dele existe o mundo físico. As relações entre as almas, elas são também regidas por leis. Quer dizer,
essa constelação das almas constitui uma realidade objetiva. Quer dizer, não é que nós vivemos num mundo totalmente subjetivo, onde só existe o que se passa na nossa cabeça. Fala, não, seria assim se cada um de nós fosse a única cabeça. Mas como existem várias almas pensando. E entre elas existem relações, vamos dizer, de amor, de participação, de rejeição, de ódio, etc, etc, etc. É possível, por exemplo, que uma alma tenha mais força que a outra e a domine. E isso acontece o tempo todo. Então, é neste plano das almas imortais que se decide salvação ou danação. É neste e não no das ações terrestres. Seria inteiramente absurdo, vamos dizer, que ações terrestres fragmentadas e passageiras fossem elas mesmas o fator decisivo quando elas são apenas a expressão local e aparente do desejo profundo da alma imortal. Está entendendo? Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a ler de uma maneira diferente o Evangelho, entendendo que Cristo está falando para a minha alma imortal, não para o meu ser terrestre. Porque o ser terrestre, bom, ele existe, mas ele é apenas um pedacinho da alma imortal. Entendeu? E quem toma as decisões fundamentais é a alma imortal, né? A decisão, por exemplo, quando eu digo somente a alma imortal pode ter fé, porque a parte mortal terrestre, ela é toda fragmentária. O que ela pensa num minuto, ela esquece no minuto seguinte. Então, o que significaria a fé para um bicho tão impermanente, tão fragmentário? Se não houvesse uma unidade profunda do ser humano, a palavra fé não faria o menor sentido. E o que é a fé? A fé é a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não como, vamos dizer, um poder externo, mas como um poder que me constitui desde dentro, mas sobre o qual eu não tenho alcance. Ele me constitui como força independente, capaz de dizer eu, de escolher, de agir, de transformar o mundo exterior, de agir sobre as outras almas, etc, etc. E ele permanece dentro de mim como o segredo de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também está nas outras almas. Então, quando Santo Agostinho diz a verdade está no interior do homem, eu digo, interior onde? Interior do corpo? Não é possível, né? Se a verdade estivesse no interior do meu corpo, ela se desfaria quando o meu corpo se desfaz, né? Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4, é uma verdade. Como é que isso pode estar no meu interior, se por interior eu entendo a corporalidade terrestre? Não faz o menor sentido. Então, no dia seguinte que eu morresse, 2 mais 2 passaria a dar 5 ou 6 ou quanto quisesse. Então, não é possível isso. Então, é no interior do repertório de poderes da alma imortal, como uma dimensão ainda mais profunda, tá certo? A qual você não tem acesso cognitivo, mas tem acesso mediante o amor. Está entendendo? É por isso que eu digo, bom, se a coisa decisiva em nós é a escolha fundamental que a nossa alma imortal faz, os atos terrestres não são tão importantes assim. São importantes como expressões da vontade profunda da alma imortal. Aí sim, muitas vezes eles expressam o horror que você tem da sua própria alma imortal. Expressa a autoliquidação da alma imortal. Quer dizer, você está agindo como se você quisesse matá-la. Quer dizer, você não aceita a sua existência, poder autônomo que te foi conferido pelo amor divino. E você não aceita porque você não aguenta, porque é grande demais para você. Está entendendo? Então, hoje, eu entendo que todos os elementos da moralidade devem ser entendidos neste plano. Não no mero plano da conduta, ao qual o Estado e a legislação civil têm acesso. Então, é claro que também se a sua alma imortal tem, vamos dizer, o poder até de provocar acontecimentos no mundo exterior, de provocar acontecimentos psíquicos em outras pessoas, ela também tem o poder, vamos dizer, de reformar e melhorar a sua conduta na Terra. Mas essa capacidade é limitada, porque existe a constituição do mundo físico que não foi você que fez. Então aí você tem, existe uma espécie de colaboração entre os poderes da alma e os poderes de Deus. Às vezes, a alma imortal tropeça nas próprias limitações da sua psique terrestre. E às vezes leva um baile. Então, aí é justamente o pecado original. Se a nossa alma, a psique terrestre, estivesse inteiramente à mercê da nossa alma imortal, nós estaríamos no paraíso terrestre. Mas acontece que dentro da nossa psique terrestre existem elementos que não somos nós. Existem elementos que são hereditários. Existem elementos que são determinados pela composição química do que você come. Existem elementos semânticos que se impregnaram da sociedade toda. Então, no nosso ser terrestre, só uma parte somos nós. A outra parte é a nossa parte impessoal. Isso se traduz, por exemplo, no fato que todo mundo tem um nome e um sobrenome. O seu nome individualiza você, mas o seu sobrenome mostra que você é membro da família. Você tem uma hereditariedade que remonta até
pontos que você não sabe. Por exemplo, quando eu estudo as obras do Liputzonde, né, fui ficando cada vez mais impressionado com o poder que a herança dos antepassados tem sobre a sua conduta. Isso não é, vamos dizer, a sua alma imortal. É o substrato material da sua existência terrestre. E você tem um certo poder sobre isso, mas não muito. E, em geral, vamos dizer, essas dificuldades, essas contradições da sua psique terrestre te mantém ocupado o tempo todo. E você chama isso de eu, sem lembrar que que tudo isso são elementos soltos, que você jamais poderia sequer chamar de eu se não existisse por baixo deles um eu mais profundo, permanente. Tá entendendo? Eu espero que tudo que eu esteja falando se torne óbvio, sem que eu precise provar. Eu não posso provar nada, eu só posso descrever, e as pessoas que ouvem falam, é assim mesmo, eu observo que é assim. Talvez o que eu estou dizendo não é tudo, mas é sempre assim. Então, é por isso que, vamos dizer, uma atenção excessiva aos problemas da psique terrestre só pode te desviar do que é essencial. E esses problemas constituem, vamos dizer, quase que a totalidade das nossas preocupações no dia a dia, e eles constituem a substância do juízo moral que nós fazemos de nós mesmos e dos outros.